Muito bem, agora a gente já está aqui de volta para dar continuidade aqui no nosso mapa. O que a gente vai fazer? Então já temos aqui vírus, bactéria, protozoário e algas. E a gente vai partir agora para fungos. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Deixa eu clicar também aqui em algas. Isso. O que a gente vai fazer aqui com algas? Eu vou dar um Ctrl D, que no Miro é assim, né? Ctrl D, ele já faz uma cópia para a gente, tá? Deixa eu aproximar aqui do algas mesmo, para tirar aqui algumas coisas que a gente não usou, né? Então essa parte aqui é alimentação, tirar, digestão e excreção, né? E vamos deixar assim completinho, bacana. Aqui, né, que é o a gente vai usar então agora para fungos, né? Então dou um clique duplo aqui onde está escrito cópia de algas e vou escrever aqui fungos, bacana, isso. E aí agora a gente pode chegar mais perto. A gente vai ter que apresentar aqui, né? Opa, botar na posição de novo, tá? A gente vai buscar então a definição, né? O reino, que nós já sabemos que é o reino fungi, tá? Então vamos apagar isso aqui, né? Vamos colocar aqui reino fungi, tá? Bacana. E as outras definições nós vamos trazer do material que nós temos. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui e abrir a nossa página. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Aqui, ó, das tarefas, mas... deixa eu abrir por aqui mesmo. Um pouquinho de paciência sempre é bom, né, galera? Vamos entrar aqui nas aulas de bio e nós vamos pegar aqui a página 61. Deixa eu ver onde é que a gente está aqui com a página 61. Né? Só voltar um pouquinho. Então aí está, né, página 61, fungos. O que é que nós temos aqui? Durante muito tempo, os fungos foram considerados vegetais. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Pois apresentam características como a presença de parede celular, né? E suas formas macroscópicas, né? Os cogumelos. Então veja, os cogumelos são formas macro, né? Formas grandes, né? A gente fala de macro, a gente está falando de coisa grande, e quando a gente fala de micro, a gente está falando de coisas, né, pequenas, tomando como relação aqui, né, a unidade padrão de medida, que é o metro. Né? Então vamos lá. E suas formas macroscópicas, os cogumelos, vivem fixas em um substrato. Né? Vivem fixas em um substrato. Né? Então vamos lá. Entretanto, com os avanços nos estudos
e nas técnicas de identificação e classificação dos seres vivos, eles passaram a ser classificados em um reino à parte, né? Que é isso que a gente está falando hoje, né? Do reino fungi, né? Por causa de suas peculiaridades, né? Peculiaridades, tá bom? Esses seres vivos apresentam características que os diferem dos vegetais, né? Como a ausência de celulose na parede celular, né? Então, embora muito tempo, aquilo que eu falei para vocês, e repito, né? A ciência está sempre em evolução, né? Porque as descobertas, aquilo que os cientistas descobrem, que eles conseguem encontrar, né? Vai fazendo com que determinados seres vivos que estavam num reino, mude de um reino para outro reino, né? Eles passam a ter uma outra classificação. Inclusive, as classificações são questionáveis, né? Porque a classificação é algo inerente ao ser humano, né? Isso é uma outra questão importante, tá? Tem inclusive exercícios que a gente faz para identificar, né, essa característica dos seres humanos, que é sempre a classificação, né? Desde muito tenra idade, né? Se você pegar uma criança, qualquer que der para ela brinquedos, você vai perceber que ela vai começar a fazer classificação, seja por cor, seja por tamanho, ou seja pela forma, né, aparência. Então as classificações, elas têm essa característica, né? Elas são baseadas nas próprias características daquilo que está sendo classificado, né? Então vamos adiante aqui. Esses seres vivos apresentam características que os diferem dos vegetais, como a ausência de celulose na parede celular. Também não sintetizam clorofila, nem armazenam amido como substância de reserva, né? A gente vê que essa é uma característica de vegetal, né? Sintetizar clorofila e armazenar amido, né? Como uma substância de reserva, característica de vegetal, tá? As células fúngicas, assim que a gente vai então chamar essas células, né? Células fúngicas, né? Essas que são células de fungo, né? São revestidas por uma parede celular constituída de uma proteína conhecida como quitina, né? A quitina é bastante presente nos estudos que se faz, né, na parte da biologia, né? A gente já falou sobre quitina, não é um termo novo para vocês, né? Que confere rigidez e resistência. E assim como os animais, os fungos armazenam glicogênio como substância de reserva. Bom, então aqui a gente está falando do glicogênio, né, como substância de reserva, em contrapartida ao amido, né, utilizado pelos vegetais como substância de reserva, né. Outra característica é que não formam tecidos verdadeiros, como ocorre nas plantas, né. Muito bem. Então, aqui dessa primeira parte, a gente já começa a ter algumas informações importantes que vão dar para a gente, né, uma noção mais concreta, né, do que vem a ser um fungo, né. Essa primeira parte aqui já está passando algumas características para nos ajudar na definição do que vem a ser um fungo. Vamos mais para frente. Então, vimos aqui que não formam tecidos, né? Tecidos verdadeiros, né? Importante essa palavra, tecidos verdadeiros, como ocorre nas plantas. Os fungos são seres, agora vem uma definição, né?
Os fungos são seres eucariontes, heterotróficos, né? A maioria das espécies é aeróbia, né? E muitas são capazes de metabolizar carboidratos presentes nas plantas, né? São capazes de metabolizar, quer dizer, são capazes de processar carboidratos presentes nas plantas, né? Então aqui nós temos uma definição mais técnica, mais próxima daquilo que a gente precisa para colocar no nosso mapa, né? Vocês concordam que, né? Quando a gente fala de seres eucariontes, tá? Eu sempre estou batendo nessa tecla aí, né? Vai fazer uma contrapartida com os seres que são procariontes, né? E seres eucariontes são aqueles que têm um núcleo, né? Nas suas células eles têm um núcleo, e o núcleo que contém no DNA o DNA necessário para replicação, para que ele possa se reproduzir com todas as suas informações, né? Nos procariontes, essas informações elas estão dispersas no citoplasma, né? Então é importante, eu sempre estou colocando esse ponto, né, para vocês saberem. Eu acho que nessa altura do campeonato todos já sabem, né, o que vem a ser aí eucarionte, tá bom? Então é isso que a gente vai colocar lá, porque essa é uma definição bacana, né, é bem mais técnica para a gente estar colocando no nosso mapa mental. Então vamos lá, vamos chegar aqui no mapa e vamos colocar lá exatamente isso. Deixa eu ver onde é que está o nosso mapa. Deixa eu minimizar aqui. Tá aqui. Fungos. Uma definição. Dá um clique duplo aqui para a gente. Vamos lá. Então vamos apagar aqui e vamos colocar como a gente tem no texto aqui, né? São seres eucariontes, são seres eucariontes, vírgula, heterotróficos, né? A maioria das espécies, é aeróbia e muitas são capazes de metabolizar carboidratos presentes nas plantas. Tá bom? Bom, tem alguns detalhes que a gente já leu aqui, que são interessantes também, né? Nas suas formas macroscópicas, vivem fixas em substrato, entretanto, não nos interessa. Seres vivos apresentam características que os diferem dos vegetais, como a ausência de celulose na parede, né?
então também não são vegetais, evidentemente, né? Mas são confundidos muitas vezes, né? Como a gente já viu aí também com as algas. Muito bem. Vou colocar essa outra parte aqui também, ó. Esse pedacinho que eu acho interessante, né? As células tem acento no fúngicas, tá? Acento no U aqui. Fúngicas, as células fúngicas são revestidas por uma parede, células fúngicas. As células fúngicas são revestidas por uma parede celular constituída, isso, perfeito, de uma proteína conhecida como quitina. Pronto. Muito bem. Tá reclamando aqui de fúngicas, mas tá certinho, não tem nada errado aí não. Então, definição. Nós vamos dar um destaque para seres eucariontes, heterotróficos, né? As células fúngicas são revestidas por uma parede celular constituída de uma proteína conhecida como quitina. Então vamos lá dar um destaque aqui para quitina também, tá bom? Isso daí é uma... Eu vou tirar essa parte aqui, porque isso aqui já é o reino fungi, né? Não tem nada a ver com o reino protista aqui, reino fungi, tá bom? Alinhar um pouquinho mais aqui, deixar retinho, beleza. Definição reino fungi. Vamos adiante. Vamos voltar no nosso texto base. Tá? Onde é que a gente parou aqui? A gente parou nesse parágrafo, né? São capazes de metabolizar carboidratos presentes nas plantas. Então esse é outro detalhezinho, né? Que a gente não colocou. Essa questão do glicogênio e do amido, tá? Mas fica aí essa observação para vocês. Então, há fungos unicelulares, né? O que significa fungos unicelulares? Fungos de uma célula só, né? Que recebem o nome de leveduras, né? Fotografia A, né? É essa foto que está aqui, ó. Então, são fungos que nós chamamos de levedura, que tem formato esférico ou oval, né? Então a gente percebe, né? Formato ovalado aqui, né? Aqui, ó, formato de ovo, tá? Esférico ou oval. Também existem fungos denominados filamentosos, compostos de mais de uma célula. Fotografia B, né? Essa outra foto que a gente está vendo aqui, ó, com filamentos, né? Olha só que interessante. Então vamos lá.
Qual que é esse aqui, ó? Esse que é o da levedura, né? Esse Saccharomyces, Saccharomyces cerevisiae, né? Cerevisa é o latim, né? Então, os nomes são escritos em latim, né? Das espécies em geral, né? Então, já fica aqui a questão de levedura, né? E essa questão de cerevisa ligando a questão da cerveja, né? Tá? Então já fica aqui uma ligação direta, né? Levedura. Se fala muito em levedura de cerveja, não é isso? Para você poder fermentar e poder produzir as cervejas, né? Outra questão bastante interessante é com relação a tamanho aqui, né? Quando a gente fala de 2.420 vezes, né? Aumento aproximado ainda, significa que são seres muito, muito pequenos, tá? Quando a gente já compara com esse aqui do lado, né? Aspergillus, tá vendo? Aspergillus niger, né? Aspergillus niger, que tem aí um aumento de 300 vezes, né? Então esse é muito maior, né? Muito maior do que o da levedura que a gente está vendo aqui ao lado, né? Então vamos adiante. A gente já tem aqui praticamente, né, um olhar classificatório quando a gente fala, né, de seres unicelulares da foto A, e falamos aqui, né, desse que são leveduras e também dos filamentosos, né, da foto B. Vamos para frente. As células dos fungos pluricelulares, né? Então a gente pode ter fungo com estrutura unicelular ou pluricelular, quer dizer, de várias e várias células para compor, né, um fungo, tá? Um fungo composto de uma única célula ou fungo composto por diversas células, né? E aqui, então, vale, né, a gente colocar no nosso mapa lá, né, unicelulares ou então aí pluricelulares. Vamos colocar essa observação lá, né? Então a gente pode dizer aqui, vamos colocar aqui, podem ser unicelulares ou pluricelulares. Pluricelulares. Então vamos dar um destaquezinho aqui também, tá? Tanto para unicelular quanto pluricelular, né? A gente melhora ainda mais a nossa definição aí. Bacana? Muito bem. Como já se aproxima o horário do nosso intervalo, eu vou dar uma pausinha aqui, né, agora, e a gente retorna daqui a pouco com a nossa aula, tá? Tudo bem? Tudo bem? Vamos trazer o texto aqui para a gente então dar continuidade, tá? Então a gente falou de dois tipos de fungo, né? Fungo que tem uma forma de levedura, fungos filamentosos, né? E aí, nesse caso, a gente tem então aqui a situação dos cogumelos. Vamos lá. As células dos fungos pluricelulares formam filamentos longos chamados hifas, né? Então vamos encontrar aqui um termo novo, né? Hifas. As hifas podem ter septos que dividem uma célula da outra e recebem o nome de hifas septadas,
né? Há espécies que não têm septos, mas possuem citoplasma com vários núcleos. Estas são denominadas hifas cenocíticas, tá? Então vamos lá. Para a gente entender isso daí um pouquinho melhor, né? Nós temos aqui a ajuda do desenho, né? De um desenho, né? Em que fica mais clara essa ideia, né, que está sendo passada. Então nós temos aqui um cogumelo, né, e aqui embaixo nós temos como se fosse a raiz do cogumelo, né, que a gente chama então de hifas. Tá? Esse conjunto de hifas chamamos de micélio. Então esse micélio é todo esse conjunto de hifas aqui, né? Quando a gente vai estudar, então quando a gente se aproxima aqui das hifas, como é o caso, foi feito um recorte aqui nesse cantinho, né, das hifas, e vamos estudar um pouquinho melhor a hifa nesse círculo aqui, olha só. Então eu tenho as células, vocês podem perceber, né? Aqui é uma célula, aqui outra célula, aqui outra célula, e separando uma célula da outra, encontramos então, né, o septo, né, essa estrutura, né, que é chamada então de hifas septadas, porque tem os septos, né, essas partes que estão separando uma célula da outra. Né. As espécies que não têm septos, como foi dito no texto, mas possuem citoplasma com vários núcleos. Então existe isso também, né? Aquelas que não têm septo, mas têm, né, um citoplasma com vários núcleos, né? Então, tá bom? Quando há condições ideais para que as hifas se desenvolvam, elas formam um conjunto denominado micélio, que é o que a gente já falou aqui, já mostrou para vocês, tá? Muito bacana, né? Vamos lá. Adiante, né? Vamos falar um pouquinho sobre de fungos, que há fungos, né? Alguns fungos podem ser dimórficos. Dimórficos, né? Eles podem apresentar as duas formas que a gente já falou aqui, né? Então, isto é, apresentam-se em ambas as formas, né? De levedura ou de filamento de hifas. Um exemplo são os fungos patogênicos, né? Esse termo patogênico também, vocês já estão aí, de uma certa forma, acostumados, né? Mas é bom sempre estar reforçando, né? A gente fala de patogênico, a gente está, então, trazendo à tona a questão, né, de uma doença, né, que é causada pelo fungo. Então, quando a gente fala de fungo patogênico, seria um patogênico, então um fungo causador de uma determinada doença, tá bom? Então, usa esses termos aqui, patógeno, né, para isso daí. Né? Né, um exemplo são os fungos patogênicos que, na temperatura de 25 graus Celsius, apresentam uma forma, e na temperatura de 37 graus Celsius, outra. Né? Então, aqui nós temos uma imagem, né, da Candida albicans, né? Aumento aproximado de 2.400 vezes. É um exemplo de fungo dimórfico. Ele causa diversas infecções em diferentes partes do corpo humano, como boca, pele, unhas e os genitais. Né? A Cândida bem conhecida, tá bom? Por causar essas doenças aí. Muito bem. Então, com isso a gente encerra essa parte aqui. E temos aí mais um conjunto de informações importantes, né? Essa relacionada, né, à apresentação dos fungos, né? Tanto do ponto de vista do unicelular como pluricelular, né? E lembrando que há aqueles que podem ter, né,
podem se apresentar, né? Uma única espécie pode se apresentar das duas formas, né? Dependendo das condições ambientais, né? Está relacionada à condição ambiental, né? Como é o caso aqui da Cândida, né? Que vai então pode se apresentar de uma ou de outra forma, dependendo da temperatura. Bacana? Então é isso daí. Vamos pegar agora elementos da página 62 para os nossos estudos aqui. Então, vamos lá? Vamos pegar aqui a 62. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ela abre, né? Muito bem, estamos então com a página 62 aqui do nosso livro didático. Os fungos são muito importantes para o ambiente e os seres vivos. Veja os exemplos a seguir. Então tá lá. Os fungos se desenvolvem em diversos substratos vivos ou mortos e, com algumas bactérias e alguns protozoários, são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Assim participam da reciclagem de nutrientes no planeta, né? Então a gente consegue ver aqui, né, uma foto de um morango, tá aqui com esse mofo lateral, né? E está num processo de decomposição. Então, o processo de decomposição, que é o processo que vai ajudar na reciclagem, né? A reciclagem de toda a matéria, né, que existe no planeta. Então, esse trabalho feito aí com a ajuda também de fungos, né, além das bactérias e dos protozoários, como já foi dito, né? Então tem um papel importante, né? Não é só da questão de termos patogênicos, né? Tem o lado, como todos os seres vivos, né? Estão dentro de um processo, de um sistema todo, tem a sua contribuição, tem a sua parcela de participação aí, né? Uns afetam a nossa vida de uma forma negativa, como o caso das doenças, mas outros afetam positivamente, né? E assim, tudo aqui no planeta Terra funciona dessa maneira, né? Então vamos adiante. Aqui a gente tem uma outra foto, né? Alguns fungos vivem associados a raízes, em associações ecológicas denominadas micorrizas, né? A gente já viu sobre micorriza, né? A planta, por meio da fotossíntese, fornece energia e gás carbônico aos fungos. Estes absorvem minerais e água do solo que ficam disponíveis para as plantas, né? Aqui a gente tem então essa foto, micorrizas em plantas do gênero Cyanotus, né? Então, nós já vimos essa parte também nos estudos que nós fizemos sobre plantas, né? Olha que bacana, que foto bonita, né? Alguns fungos mantêm uma relação de benefício mútuo com algumas espécies de algas unicelulares, formando os líquens, né? Os líquens, né? Líquens. Nessa associação, as hifas dos fungos rodeiam as algas, protegendo-as. Então tem aqui uma foto embaixo, né? Essa questão de líquens, né? Muito interessante, né? Porque há benefício mútuo, tanto para as algas quanto para os fungos. Vamos lá. Uma relação chamada de relação ecológica, né? Nessa relação ecológica, a alga consegue fixar-se em um substrato e é protegida contra a dessecação, né? Já o fungo é beneficiado com os produtos da fotossíntese realizada pelas algas, né? Trata-se de uma relação benéfica para ambos, né? Em que um depende do outro para sobreviver, né?
Então tá aqui uma relação ecológica, né? Veja que um ajuda o outro e assim ambos vão se beneficiar, né, dessa relação toda, né, entre as algas e os fungos. Então aqui embaixo a gente tem uma foto, né, líquens. Líquens no tronco de uma árvore. Os líquens são formados pela associação de algas, de uma alga verde com um fungo, tá? Então dá toda essa formação aqui. Então foi feito um recorte aqui, ó, tá vendo esse círculo aqui, e ampliado aqui ao lado para trazer para a gente nessa ilustração, né, como é que isso tudo acontece, né? Então, ilustração produzida com base, né, em Ricklefs, A Economia da Natureza, esse é o título do livro, né? Rio de Janeiro, tal, 2003, na página 9. Então, se a gente pegar esse livro aqui, nós vamos encontrar, né, essa ilustração. Aqui nós temos, então, a presença, né, da alga, veja bem, né, nesses pontinhos verdes aqui, ó, seriam então as algas, né? E aí nós temos as hifas dos fungos, né, que estão aqui de uma certa maneira, né, se agarrando, né, a todas essas algas, né? E com isso nós temos essa formação, essa relação ecológica, como já foi dito, né? Os fungos também participam do processo de produção do etanol, né? Combustível bastante utilizado em veículos no Brasil, né? E que é produzido a partir da fermentação alcoólica da cana-de-açúcar. Quando a gente fala de fermentação, a gente está falando, né, de um processo em que tem a participação de fungo, né? Fungo, né, fermentação, né? Começa com F, olha lá, fungo, fermentação. Processo que depende diretamente da ação de micro-organismos, como os fungos, tá? Eles são usados ainda na produção de medicamentos, como a penicilina, né? No entanto, algumas espécies podem causar doenças no ser humano, né? Assunto que será tratado nas próximas páginas. Então, aqui nós fazemos uma leitura, né, de benefícios ou de características boas sobre a ótica da nossa análise, né, dos fungos, né, tanto atuando aqui na decomposição, né, de matéria orgânica, também, né, nas associações ecológicas, né, de micorrizas aqui, como foi dito, e também aqui embaixo, né, no caso com algas, né, fungos e algas, né. Então são lá dos aspectos positivos, né, do trabalho aí, da ação dos fungos. Tá bom? Vamos para frente mais um pouquinho. Então, vamos pegar um próximo aqui, a página 63. Vamos carregar. Então, bacana. Agora que nós temos aqui a página 63, né? Vamos lá. Já temos então a classificação dos fungos, né? Aí já entramos naquela parte em que nós podemos alimentar lá o nosso mapa mental, né? Essa da página 62 a gente vai fazer também alguns ajustes lá, mas eu vou partir aqui já para a classificação dos fungos. Vamos lá. Os fungos podem ser classificados de acordo com suas estruturas reprodutivas. Olha que interessante, né? A classificação tomando por base, né, como que é a sua estrutura de reprodução, né? Então, nós temos aqui zigomicetos, são fungos filamentosos
e decompositores, também chamado de saprófitos, né? Tá? Apesar de a maioria das espécies ser saprófita, existem algumas que são parasitas e outras formadoras de micorrizas, né? Como a gente já viu aqui. O micélio dos zigomicetos é formado por hifas cenocíticas e estas podem apresentar septos nos órgãos de reprodução, os quais, por sua vez, não formam corpos de frutificação. Entre as características desse grupo está a presença de uma estrutura reprodutiva chamada zigósporo, né? Português, zigósporo, né? Capaz de permanecer dormente por longos períodos. Então, a gente já tem aqui o zigomiceto, né? Que tem a característica, né, de serem fungos filamentosos e decompositores, né? Essa associação, né, de sapro, né, esse termo aqui, que eu já devo ter comentado com vocês, né, o termo sapro está intimamente relacionado com a questão da decomposição, né? Saprófito, né? Esse termo saprófito está aí já indicando, né, que se trata, né, de um fungo que tenha essa função aí, né, de decompor, né? Então, tá legal? Fica aí já essa dica. Vamos para frente aqui, vamos falar, né, a gente já falou aqui da estrutura, né, do zigósporo. Vamos para frente aqui com o ascomiceto. Os ascomicetos consistem em um grupo de fungos na forma de levedura, e de hifas septadas, mofos e bolores, né? Uma das características desse grupo é a presença de uma estrutura reprodutiva microscópica em forma de saco, né? Essa estrutura recebe o nome de asco, né? Quer dizer, né, é saco, né? Tá aqui o saco, né? Você muda aqui o S com um A, né? Vira asco, né? Então, por isso que é ascomiceto, tá? Fica aí também, né, a dica de como é que a gente faz essas relações, né? Então vamos lá, essa estrutura recebe o nome de asco e nela são formados os ascóporos, né? Ascóporos, né? Da mesma forma que aqui nós tivemos aqui o zigósporo, aqui nós temos então os ascósporos, né? Os esporos sexuais, tá? Após a meiose. Em alguns ascomicetos, o asco está organizado em um corpo de frutificação. E aí tem um nome, né, que é o ascocarpo, né? Ascocarpo, tá? Outra característica desse grupo é que alguns de seus fungos podem associar-se a algas, né? E aí vai formar os líquens, né, que a gente já viu há pouco, né? Aqui a gente tem uma foto da Marcela. Suculenta pode atingir de 10 centímetros a 15 centímetros de altura, tá? Então a gente tem aqui, né, a imagem de um fungo, né, que tem aí centímetros de medida, né? Então estamos falando desde organismos unicelulares até organismos pluricelulares, né, dessas dimensões aqui. Então, depois disso, a gente já entra aqui
nos basidiumicetos, né, cogumelo com hifas septadas. Eles têm uma estrutura reprodutiva em forma de bastão, por isso que se chama basídio, né? Basidiumiceto, né? Basídio, né? O basídio é exatamente o bastão, né? O significado, né, de basídio, bastão, tá? Então, em sua grande maioria, são fungos terrestres, mas há algumas espécies parasitas, ferrugens, né? E outras que estabelecem relações ecológicas com algas, como é o caso dos líquens. Então aqui embaixo a gente tem uma outra foto, né? Esse cogumelo bem conhecido da gente, né? Chamado aí orelha de pau, né? É um exemplo do basidiumiceto, comumente encontrado em tronco de árvore, né? Quem não viu isso? Acho que todo mundo já viu, né? A orelha de pau, né? Esses três grupos de fungos apresentam esporos sexuais e assexuais, né? Há ainda um grupo de fungos chamados de deuteromicetos, né? Agora já é deutero, né? Deuteromicetos, também conhecidos como fungos imperfeitos, que não têm estruturas sexuais e multiplicam-se somente por reprodução assexuada. Tá? Sua classificação ainda está em estudo, pois técnicas moleculares têm mostrado que alguns fungos anteriormente classificados nesse grupo, na realidade, são ascomicetos ou então basidiumicetos. Tá? Não são deuteromicetos. Né? Então, nessa parte do fungo, né? Essa classe de fungos imperfeitos, assim, quando a gente não sabe muito bem, né? É por isso que a ciência é um estudo constante, né? Não sabe muito bem como se encaixa aquilo ali, então criou-se aí o tal do fungos imperfeitos, exatamente para jogar esses fungos ali, e né, eles estavam antes no ascomiceto, no basidiumiceto, tá? Então, com isso aqui da página, a gente já pode ir para a parte das classificações, né? E lançar, né? Esses que a gente já viu até agora. Então, vamos lá. O primeiro que a gente tem que lançar é o zigomiceto, né? Essa classe chamada de zigomicetos, né? Então, vamos lá nas nossas classes aqui, tá? E vamos vamos aqui na classificação, tá? A gente vai pegar aqui então o primeiro, e nós vamos então zigomicetos, tá? Vou colocar a letra maiúscula, começo aqui, tá? Zigomicetos, a gente já viu que, né? Que é uma classe para fungos. Depois nós temos o ascomiceto, né? Ascomicetos. Ascomicetos, tá certo? Bom, depois de ascomicetos, nós temos os basidiumicetos. Basidiumicetos, beleza. Basidiumicetos. Muito bem. E depois do basidiumicetos, né? Nós temos então os deuteromicetos. Então, deuteromicetos. Deuteromicetos, tá correto. Bacana. Muito bem. Então,
esses aqui nós vamos eliminar, porque a gente só tem então essas 4 classes, né? Dividir um pouquinho melhor aqui, mais para baixo um pouquinho, aí. E vamos colocar aqui algumas características, né, dos zigomiceto, ascomiceto, basidiomiceto e deuteromiceto, tá? De que forma a gente vai então preencher isso aqui? Vamos pegar uma característica aqui, né, para zigomiceto, né? Filamentosos e decompositores, também chamado de saprófitos. Eu acho que isso é o suficiente, né, para a gente... É interessante também, né, não deixar de lado, né, classificação, né, de acordo com suas estruturas reprodutivas, né? Eu acho que isso é muito interessante da gente colocar aqui, ó, tá? Classificação, tá? De acordo com suas estruturas reprodutivas, tá bom? Isso que é interessante na classificação de acordo com suas estruturas reprodutivas, né? Para ficar bem destacado que essa classificação vem, né, da análise da reprodução, né, no fungo, como que se dá aí, né, essa reprodução. Bom, então com isso eu acho que é interessante que está todo mundo junto, mas eu vou dar uma puxadinha aqui para ficar, né, ficar um pouquinho mais para frente aqui, eu acho que... Bom, tá legal aí, acho que fica aí mais ou menos aqui. Isso, então vamos lá, na parte aqui do zigomiceto, a gente vai então pegar essa primeira parte aqui, né, que são fungos filamentosos e decompositores, também chamado de saprófito. Vamos colocar lá, eu acho isso muito interessante a gente colocar aqui. Então são fungos filamentosos, e decompositores, filamentosos e compositores, também chamados de saprófitos. Então saprófitos, tá? Saprófitos. Pronto. Beleza. Vou trazer para cá um pouquinho. Então vou dar um destaque aqui para filamentosos, decompositores e saprófitos. Essas 3 características aqui que a gente vai dar aí o nosso destaque. Tá? Deixa eu ver aqui porque que tá bem na beiradinha aqui, né? Se a gente tivesse como cortar isso aqui, né, galera? Quebrar aqui, só que ele não vai quebrar. Por enquanto, vou deixar assim mesmo, não tem problema, a gente vai trabalhando com ele aqui nessa parte. Deixa eu ver então se eu consigo trazer ele um pouco mais para cá, talvez, né? Esse grupo todo. Trazer o grupo todo para cá, e isso dá mais espaço para a gente estar trabalhando aqui, tá? Aí, bacana. Então vamos pegar agora o caso dos ascomiceto, tá? Para a gente trazer aqui para a tona aqui aquilo que é mais interessante. Então, ascomicetos
Então tá aqui, ó, consiste em um grupo de fungos na forma de leveduras e de hifas septadas, que são mofos e bolores, né? A presença de estrutura reprodutiva microscópica, a gente falou aqui do saco, né? A estrutura recebe o nome de asco, tal, após a meiose. O grupo alguns de seus fungos podem associar-se a algas, formando líquens. Então, nos ascomicetos a gente vai ter essa característica aí, né, de serem fungos na forma de levedura e de hifas septadas, mofos e bolores. Essa é a primeira parte interessante, né, da gente colocar lá. Então vamos lá. Consistem. Depois a gente tira essa parte negrito aí, né? Grupo de fungos na forma de leveduras e de hifas septadas, entre parênteses, né? Que são os mofos e bolores, tá? Mofos e bolores, tá? Tirar todo esse negrito daqui. Na forma de leveduras, a gente dá o destaque, né? Leveduras e hifas, né? Septadas, tá? Que são mofos e bolores. Vamos colocar a pontuação final aqui. Bacana. Muito bem. Agora, basidiomicetos. O que é que a gente tem de interessante? São cogumelos, então são cogumelos com hifas septadas, tá? Essa é a... Pronto. A gente vai deixar, então, tirar daqui o negrito. E vamos tirar daqui também o... Opa, negrito. Então, basidiomiceto, cogumelos com hifas septadas, né? Estrutura, vamos colocar aqui na frente, que é isso, por que vem de basídio, né? Por que vem, de onde vem esse termo, né? Basídio, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui um pouquinho adiante, né? Tem uma estrutura reprodutiva em forma de bastão. Tem uma estrutura em forma de bastão, e é por isso que chama basídio, né? Tem uma estrutura reprodutiva em forma de bastão. Deixa eu tirar esses negritos todo aqui, para deixar somente o que interessa aqui, né? Estrutura reprodutiva, negrito, e bastão, que dá origem ao nome, também em negrito, né? E aí vamos fechar então aqui a questão do Deltoromicetos, né? Que são então aí conhecidos como fungos imperfeitos, né? Tá bom? Então vou colocar aqui conhecidos como, deixa eu voltar aqui, conhecidos como fungos imperfeitos. Eu acho que isso já é suficiente, né? A gente ter aqui esse termo de fungos imperfeitos, a gente já vai lembrar, né, das características,
né, que alguns eram classificados como ascomiceto, outros como basidiomiceto, mas que depois, né, nos estudos mais aprofundados desses fungos, chegou-se aí à conclusão de que se tratava, né, de uma outra classe, né, como não tem ainda uma definição, então criou-se aí fungos imperfeitos e se jogou aí no deuteromiceto, tá? É importante falar aqui que não tem, né? Não tem nesse caso aqui de deuteromiceto. Vou colocar aqui, chegar mais perto. Opa! Não tem. Não tem. Estruturas sexuais. Ponto. Não tem estruturas sexuais conhecidos como fungos imperfeitos. Então, já que a classificação é feita a partir das suas estruturas sexuais, como no caso desse aqui que não tem, então eles já são aí classificados como deuteromicetos. Bacana? Muito bem. Bom, agora, né, nós teríamos então mais um destaque aqui para colocar as partes da reprodução, né? Reprodução dos fungos, como que funciona a reprodução dos fungos. Mas isso a gente deixa então para a próxima aula, já que nosso horário já está avançado.